tempo está passando, gordo, mas você faz muita falta. Faz muita falta para mim, faz muita falta para todos os seus amigos e faz muita falta para o Brasil. Eu nunca mais encontrei alguém assim, essa que é a verdade, que fosse capaz de pegar o processo e transformar numa comunicação, tendo relação com o que está acontecendo na vida. Nunca mais vi. Deve haver, mas eu não conheço. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a contribuição que a comunicação poderia ter dado à estabilização econômica, ela foi dada, e eu também não tenho dúvida nenhuma de dizer que todo esse processo foi capitaneado por Geraldão. E o Geraldão, para mim, foi um exemplo de lealdade, de combatividade, não apenas porque era um profissional, mas também porque era alguém com quem a gente podia contar como amigo. Ele deixou em mim a marca de um profissional da comunicação extremamente sábio, inteligente e sério. Ele tinha aquele andar meio paquidérmico, imponente que ele andava, ele passava para aqueles corredores largos, e havia deputados, senadores, todo mundo fazia questão de falar com ele, de conversar com ele. A minha relação com o Geraldo, ela começou talvez como com o professor. Eu era mais velho, tinha mais experiência, e terminou como aluno. Eu terminei sendo aluno dele. Ele tinha a capacidade, e por isso ele era coordenador de todos nós, de juntar essas cabeças e tirar dessas cabeças aquilo que ele considerava estrategicamente importante para definir uma campanha eleitoral ou não eleitoral. Eu sei que hoje eu faço o que faço porque teve o Geraldo, que eu cruzei na vida com ele, e também sei de o tanto de coisa que eu não faço e nem farei porque ele não está. Quando eu lembro de Geraldo, me vem duas palavras na cabeça: alegria e entusiasmo, né? Porque ele chegava sempre com aquele alvoroço de quem estava entusiasmado com alguma ideia, né? E para nós, para mim, para meus irmãos, para a família toda, né? A lembrança de Geraldo é sempre uma lembrança que traz para nós esse sentimento de amparo, de alegria. Por mais que a saudade bata e doa, sempre vem essa compensação do tamanho da alegria que ele representava para nós. E a gente tinha que dividir com ele com a imensidão de amigos e de irmãos que ele foi adotando e agregando na vida dele, né? No Sofia Costa Pinto, ele já estava com 13 anos, 12 anos de idade, ele já estava fazendo jornal, ele já estava organizando mutirões, greves, manifestações. Depois foi para o Vieira, né? Aí ele já demonstrava uma capacidade muito grande para escrever, uma facilidade surpreendente, né? Ele escrevia sobre futebol, como ele escrevia sobre cinema, como ele escrevia manifesto contra a direção da escola, com uma facilidade impressionante. Eu fui colega contemporâneo de Geraldo em escola, ele era alguma coisa como 1 ano, 2 anos mais velho do que eu, mas frequentamos, fomos da mesma escola, fomos do Antônio Vieira. E desde aquela época, Geraldo já se manifestava aquela coisa, ele já fazia aquele barulho, liderava o Grêmio da escola, ele fazia uma confusão dentro daquele negócio todo. Aliás, é muito engraçado porque Geraldão e Nizam, eles eram de equipes diferentes na época de escolas diferentes, de grupos diferentes, e eram duas grandes lideranças muito antagônicas na Bahia, na época de Maristas e de Vieira. Os dois rivalizavam em termos de disputa de liderar a gincana, de liderar a música, e tinha um componente intelectual nessas coisas, não era aquela gincana tarefeira de quero ver quem consegue trazer um papagaio que fale não sei o quê, não, tinha uma coisa de intelectualidade nisso, era um festival de música que a gente fazia. Então os dois já começaram de alguma forma a entender, ver por aí. No Vieira, ele conheceu os primeiros patrões dele, né? Que ele foi trabalhar depois no colégio universitário. E ele era um supervisor, um coordenador, um secretário executivo e dava ordem, dava grito nos chefes, nos donos do curso, era bastante hilário.
E daí ele começou a trabalhar com propaganda como cliente. E sendo meu cliente, ele começou a frequentar, na verdade, assim, esse ambiente. Ele se interessava muito, ele se dedicava a isso, ele gostava muito de discutir isso. Ele acompanhava a criação da peça, ele acompanhava a produção da peça, né? E se interessava muito por isso, acompanhava até a mídia, quer dizer, ele discutia muito. E era um assunto que ele gostava de cuidar e que cuidava com muito interesse. E logo a gente viu que ele poderia se tornar um grande publicitário e convidamos ele para fazer parte, passar para o outro lado do balcão, deixar de ser cliente e vir para o nosso lado, para o lado da agência. E aí fui convidado, comecei a trabalhar na agência, comecei a trabalhar em produção, depois fui fazer redação, aprendi muito, talvez tenha sido um cara super importante naquele começo, o Carlos Alberto Jesus. A gente fazia tudo um pouquinho na época. Você chegava a ter campanha onde você era o diretor de criação, você escrevia um pouco, participava da direção dos filmes, participava um pouco da supervisão geral da produção. Essa coisa de fazer tudo um pouco foi sempre uma coisa muito importante para a minha carreira. E também a gente viu que ele que tinha ali uma pessoa, um profissional que ia longe, que iria longe porque ele tinha toda a garra e eficiência e talento para isso. A nossa agência de propaganda, ela tinha um veio político, não? Mas nós não tínhamos feito nenhuma campanha eleitoral de porte. A gente queria montar o que seria um primeiro departamento de marketing político e criamos essa denominação, marketing político, quer dizer, e começamos a formatar o que seria, na verdade, uma especialização disso. Eu acho que ele teve consolidada na cabeça dele a ideia, a consciência de que o marketing político era um caminho importante na propaganda. Dirigir uma campanha não era para ele um episódio da carreira, era participar de um episódio histórico do país ou do estado onde a eleição estava ocorrendo. Ou seja, ele aceitava, tá, os limites da comunicação diante da imposição do eleitorado. Eu acho que a campanha de Valdir terminou sendo, de alguma forma, um pouco de modelo, de escola. Muitas das fórmulas que a gente usou aqui, até um pouco pela própria disputa que tinha, que a campanha de Josafá, embora tenha perdido, também era uma boa campanha. Então, pela disputa que se tinha aqui, terminou virando um pouco de modelo para as coisas do país. Nós montamos uma equipe rápida, eu saí da agência um tempo, e fomos eu, João do Brinco, Giovanni, Vicente Cecim, basicamente esse grupo, junto com o Cláudio, fomos fazer a campanha e foi um sucesso estrondoso. Isso é uma coisa muito importante na minha vida, né? Porque mudou de alguma forma a minha carreira. A experiência que eu tenho da convivência com o Geraldo é a convivência de um homem que se dá inteiramente, né? na realização da sua tarefa profissional para os objetivos de uma construção política que é o que justifica a política. Foi ali, pela primeira vez e claramente, que se aplicou à campanha política os princípios profissionais que norteiam as campanhas publicitárias. E a partir disso a gente colocou para concorrer em todos os prêmios, né? E ela foi vencedora de todos os prêmios porque ela é uma campanha completa. Ela tinha começo, meio e fim e utilizava todos os métodos. Ela utilizava o comercial de 30, utilizava o comercial mais longo, utilizava toda a técnica da propaganda e não só do jornalismo. A gente misturava o jornalismo, né? A coisa da emoção, de colocar a emoção dentro da política, de buscar a emoção dentro da política, de compreender isso, né? E de usar a repetição do comercial. Há um comercial na campanha do Valdir que era a famosa cena do Charlie Chaplin brincando com o mundo, no qual ele retrata a imagem do filme do Charlie Chaplin com a imagem do ACM. Essa campanha ela concorreu com a Kodak, com a Coca-Cola é isso aí, Kodak todas as cores, né? E em 86 nós fomos considerados a campanha do ano
pelo Prêmio Colunista, e logo a seguir nos transformamos na campanha da década dos anos 80. Eu conheci Geraldo na campanha do Dr. Ulisses Guimarães para presidente da República em 89, que foi a primeira campanha depois da ditadura, campanha propriamente dita, e para presidente, sem dúvida. Ele estava chegando, tinha já um esquema montado no PMDB de São Paulo, e ele foi, aos poucos, ganhando o respeito e a amizade de muita gente que estava envolvida naquela campanha, porque, afinal de contas, era o maior programa de televisão naquela época. Ulisses é a força que vem com o povo, é o nosso guerreiro pra luta de novo. Simbora, minha gente, meu povo de fé, com Ulisses respeito, é o Brasil de pé. E eu tinha Geraldo nisso não como um profissional, mas como um companheiro. Isso aqui era, na visão política, nós compartilhávamos isso. E, bom, eu não vou ser candidata a vice para ter uma negação de tudo quanto eu afirmei. Essa relação com o Geraldo foi, nesse período todo, uma relação muito amiga, muito aberta, nunca negociada com ele, entendeu? Nunca. Era sempre alguma coisa que nós conversávamos somando. Eu tenho certeza que o desempenho dele naquela campanha permitiu a ele chegar e fincar uma bandeira em São Paulo. Tivemos a oportunidade, no ano de 90, de fazer 5 campanhas eleitorais nos 2 Mato Grosso, Sergipe, Bahia e, finalmente, no Rio Grande do Norte. E foi no ano seguinte, em pleno Carnaval, que a gente se mandou para Angola. Descontando o fato que a gente foi para lá na esteira dos acontecimentos aqui do Brasil, que, relembrando, estava o Collor no poder, né? Com todo aquele desarranjo do sistema econômico e falta de coisa. E isso jogou um papel. Mas o papel mais relevante que nos remeteu para aquela experiência foi a exata sensação que o Geraldo passou para mim, e eu imagino que isso a gente tenha conseguido, eu, numa certa medida, ele, e o Noblar, que foi quem trouxe o assunto para a gente tinha conseguido transmitir para outras pessoas e montamos lá uma equipe realmente excepcional. Eu tenho orgulho de ter participado daquela equipe pioneira que foi para a África fazer a primeira campanha política de Angola. Angola de todos os cantos, Angola de todas as emoções, Angola de todos os sonhos, Angola de todos os corações. Ficamos 38 pessoas em Angola, num país completamente complicado, porque tinha acabado de sair de uma guerra. Eventualmente a gente não tinha nem água direito, você passava assim, 4, 5 dias tomando Coca-Cola, porque a água não tinha. Você tinha que escovar dente com Coca-Cola, era uma coisa terrível, muito difícil, foi uma experiência decisiva. Você não vive 2 experiências dessas na vida. A rádio é bem mais discreta, não é? Cante aí, cara. Com Empela no coração, com Empela. Com Empela no coração. Vivemos na terra dos nossos avós, o nosso futuro. E foi uma campanha super interessante. Era um país alegre, é um país muito parecido com o Brasil, que admira violentamente o Brasil. A influência que a televisão brasileira começava já a ter era muito grande, mas para a gente era muito difícil ajustar uma linguagem, porque a estratégia política era mais fácil de fazer. Mas ajustar uma linguagem de comunicação que fosse percebida bem por eles era muito difícil, porque a cultura deles de televisão era a cultura de Portugal. Então a gente teve que aprender como falar devagar, como aplicar as palavras, como se comunicar. A campanha era toda... As circunstâncias externas, físicas, eram muito
desfavoráveis, né? Desde a chegada no aeroporto até os hotéis, os equipamentos, a nossa mobilidade em Angola, não só na capital, principalmente no interior. Era um país em guerra ainda, a gente era de um lado, então era uma coisa difícil. A gente chegava no hotel e não tinha o que comer no hotel. Você queria tomar banho e tinha que juntar água na banheira, porque você não tinha água. Você abria a torneira e não saía água da torneira. Pra direita, pode ver que tá fechado. Pra direita nada, pra esse lado. Pra aqui, nada. Olha. Pingou! Ai, que saudade tenho da Bahia. Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia. Ai, eu vou deixar Eu posso dizer que a vida para o Geraldo em Angola não foi muito fácil. O Geraldo é um sujeito que chama a atenção por muitos motivos, né? Entre eles porque ele fisicamente está mais para urso do que para qualquer outra coisa. E lá ele chamava a atenção, então, assim, de uma maneira absurda, porque era uma loucura. E ele, apesar daquele jeito dele, ele era um sujeito sofisticado. Era sofisticado, então não comia em qualquer lugar, não. Quem conviveu com o Geraldo, com muitos, ele sabe disso. Ele não ficou daquele tamanho, obviamente, comendo pouco, mas também não era comendo qualquer coisa. Então, em Angola era muito difícil a vida, assim, essa vida do dia a dia era bastante complicada. E o Geraldo, então, ficava num quarto, com o ar-condicionado a uns 16 graus, mais ou menos, com um senso de preservação muito grande, observando a vida pelo vidro, pela janela, mas recolhia os comentários de todos. Era assim, dos angolanos, dos brasileiros, todo mundo era boca e ouvido, principalmente ouvidos, que saíam por ali percorrendo e ele ia processando as coisas, né? Precisava de alguém com essa capacidade de aglutinação e de dar carinho, né? Com aquele corpão, com aquele desbração, com aquele peitão enorme, dele de abraçar as pessoas, de levar aquele carinho que era uma marca registrada dele, né? Era uma fantástica capacidade que ele tinha de ser generoso, né? E ter o Geraldo na liderança disso, quer dizer, sempre bem disposto e com disposição de aprender e de mostrar para a gente que aquilo era, no fundo, um grande aprendizado e uma grande diversão, além de ser um trabalho remunerado, tudo, mas que era uma experiência única. Onde é que nós vamos achar uma outra chance daquela de viver aquilo? Viemos da luta, demos-nos as mãos, agora queremos ser todos irmãos, os filhos a crescer, tesouro que são, orgulho e progresso da nossa nação. Com Empelá. Terminou Angola, nós voltamos e nos espalhamos, mas imediatamente eu já soube que o Geraldo já tinha resolvido que viria de Salvador para São Paulo e que ele iria trabalhar com ia ser Geraldo, Rui, Berni, eles iam montar uma empresa. Eu tenho uma foto aqui histórica que eu vou dar para você, que é nessa salinha. Nessa salinha aqui que começou a história nossa com o PSDB, foi nessa salinha aqui que apareceu o senhor Gordinho num final de tarde para passar um briefing, que era o Sérgio Mota. E coincidiu numa conversa, eu não me lembro exatamente quem é que estava na mesa, numa conversa de um jantar, alguém falou assim, pô, mas Geraldão está de volta. Geraldão voltou da Angola, ele está vindo para cá, e por que a gente não conversa com ele?
E aí veio toda aquela história de trás de novo, todo aquele passado de escola, toda aquela empatia que tinha, porque ele era um sujeito que era de uma simpatia, de uma capacidade de envolver, de convencer, de ser agradável, como eu acho que eu não conheço outra pessoa igual como ele. Então, quando se falou o nome dele, mas foi imediata a aceitação na mesa. Foi solenizante, bom, é ele, é o cara, vamos começar a buscar. E assim fizemos. Começou numa casa pequena, que era, não me lembro o nome da rua, mas era uma casa, depois dessa casa foi para o andar. E Geraldo fez esse negócio crescer de uma forma absurda. No começo de 94, a gente começou a fazer algumas coisas para o PSDB. E terminamos sendo convidados para fazer a campanha do Fernando Henrique, que virou candidato a presidente em abril. Nós começamos em abril a fazer isso. Há 60 dias atrás, uma moeda não comprava nada. Hoje, com uma moeda de R$1, você compra 3 ovos, mais uma xícara grande de leite, mais 2 xícaras de açúcar, mais 2 xícaras de farinha de trigo, mais 2 colheres de sopa de margarina e mais 1 colher de sopa de fermento em pó. Mistura tudo e faz um bolo para comemorar o 2º mês do real. Éramos eu, o Einar da Diana, o Rui, o Nizam na criação, o Haroldo Cardoso trabalhou também. Era uma equipe grande. Eu fiz a parte de planejamento estratégico, fiz a coordenação geral do programa, da área geral de marketing e propaganda. E foi uma beleza, foi um sucesso. Acho que é uma campanha em que tudo deu certo. Tem umas campanhas que tudo deu errado, tem umas campanhas que tudo deu certo. Essa foi a campanha que tudo deu certo. Por todo o Brasil, essa mão e esse gesto começam a fazer parte da vida dos brasileiros. Símbolo da campanha de Fernando Henrique para presidente, ela representa 5 grandes metas do candidato: emprego, saúde, educação, segurança e agricultura. E você sabe que hoje, mais do que nunca, o Brasil precisa ficar na mão certa. Essa campanha foi muito... Ela reuniu, na verdade, assim, reuniu as condições de virada do Brasil e Geraldo estava muito preparado para isso. Quer dizer, a gente tinha... O desafio era pegar um candidato que vinha de uma eleição muito forte e consagrada, que foi o Lula, quer dizer, que perdeu para o Collor, mas o Collor foi destituído. Então, quer dizer, como é que você combatia, por exemplo? Como é que você fazia um jingle para combater o Lula lá, né? Essa coisa tão emotiva, tá certo, assim, que tinha ficado da campanha. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente, fazer de Fernando Henrique nosso presidente. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente. O Brasil precisa muito da força da gente. Nesse momento, era preciso não errar. Acho que esse foi o grande mérito que a gente teve ali. Foi a buscar estratégias corretas, assumir posicionamentos corretos. Após a primeira semana de horário gratuito, o Fernando Henrique ultrapassou o Lula. Acho que as coisas aí ficaram todas muito mais fáceis, né? Primeiro porque a campanha significou uma mudança no jeito de fazer campanha, na estética de fazer campanha política. Nesse aspecto, a participação do Nizam dirigindo a criação foi uma coisa absolutamente fundamental, porque estabelece um outro parâmetro. Porque gente é feita pra brilhar. Gente em primeiro lugar. Gente em primeiro lugar. Porque gente é feita pra brilhar. Eu acho que a gente tem que ter compromisso com o que você acredita, né? Então eu tenho os meus valores, eu tenho os meus compromissos comigo mesmo e não aceitaria seguramente fazer uma campanha de alguém que eu não acreditasse minimamente nesses valores. Se o resultado é contra o que você acredita, você tem que lutar pelo que você acredita. O Geraldo tinha esse entendimento. Ele sabia ler a pesquisa e entendia o processo político. Então ele não transformava a pesquisa numa canga que você fica amarrado e não sai daquilo, não. Ele elaborava, sabia elaborar. Isso tem que ter sentido político. E discutia, e brigava, né? A briga entre ele e o Serjão, que era também forte, era enorme. Imagina o Nizam. Era de estourar, né? Agora, no fundo, era uma gente que se gostava. Isso é muito importante na vida, não é na política, na vida. Ou você gosta ou não gosta. E se você não for capaz de gostar de alguém, está perdido.
né? Então aquilo era muito interessante ver aqueles embates tremendos, um pepino político enorme, mas no fundo havia um entendimento pessoal também, havia um comprometimento pessoal. O Geraldão e o Sérgio tinham coisas parecidas. Eu me lembro, eu podia dizer umas 3. Primeiro, uma vontade de comida enlouquecedora. Eu sempre patrulhava os dois, dizendo que ia acabar fazendo mal para a saúde, isso, aquilo, mas comiam desenfreadamente. Segundo, impulsivos. Tinham essa outra característica comum. Uma terceira, amigos nas horas difíceis. Porque amigo nas horas fáceis é uma moleza. Ser amigo na hora difícil é que é o mais difícil. Eu acho que eles compartilhavam essas 3 características. Começa agora o programa de quem tem um plano de desenvolvimento para São Paulo. É Serra Prefeito. Eu saí do governo federal para me candidatar a prefeito. Mas logo, logo, a parada revelou-se muito difícil. Porque havia uma polarização. PT de um lado e Maluf do outro. E, além disso, desgastes do governo do Estado, que era do meu partido, e mesmo do governo federal. Embora as coisas fossem bem, havia um problema sempre permanente, desemprego, isso e aquilo. Nesses momentos é que a coisa se torna mais tensa e mais complicada. E o Geraldão, para mim, foi um exemplo de lealdade, de combatividade, não apenas porque era um profissional, mas também porque era alguém com quem a gente podia contar como amigo, né? E, a partir daí, se desenvolveu uma relação de amizade, porque ele era um homem que bancava, digamos, um trabalho e bancava a lealdade. Por mais que eu admire o Serra, eu tenho um carinho muito grande por ele, acabei construindo um carinho muito grande por ele, mas o fato é que ali a gente não estava fazendo a campanha de Serra, a gente estava fazendo a campanha de Geraldo. Enquanto ele não desistisse, ninguém desistiria. Aquela turma não desistiria. Porque a gente estava fazendo a campanha dele, ele era o candidato. A gente estava ali por ele. A gente estava ali pelo que ele representava para cada um. Pelo que ele representava para mim, pelo que representava para você, pelo que representava para o PC, pelo que representava para o Rui, pelo que representava para o Nilton, pelo que representava para o professor, pelo que representava para as pessoas. A gente olhava para ele e disse assim, caceta, se essa rocha não desmonta, eu não vou desmontar. E eu acho que essa talvez seja a grande sabedoria, porque eu acho que aquela rocha não desmontava exatamente porque a gente não deixava a rocha desmontar. Esse talento integrador. Então, neste caso, a grande resposta que ele dava é, bom, então como não perder mais? Como não perder mais eleitor para o candidato sair daqui, se não vitorioso da eleição, pelo menos com a dignidade que merece. Essa era basicamente grande lição que os pesquisadores, os chamados pollsters, com a devida humildade, aprendeu com ele. Cidade que criou o Fura-Fila. Pega a fita da edição do Fura-Fila. Tá a matéria aí. Cadê a matéria nossa? É o ônibus parando no sinal, é a mesma coisa sempre. Não inventa nada. Mas pegou desmontado. Pegou desmontado. Que montado? Pegou 10 minutos isso aí. Não. Claro que é, pessoal. Não, essa é a última, tira de misericórdia. Não, eu quero aquela primeira lá. Eu sou daqueles que não acredita que não é publicitário quem elege ou deselege ninguém. Normalmente ele perde campanhas, nunca ganha. Não conheço ninguém que tenha ganho uma campanha. Isso é a turma dos vaidosos. Eu quero ser da turma, pelo menos dos menos vaidosos. Há quanto tempo você não viu uma hora do cardíaco? Faz muito. Há quanto tempo você não viu uma hora do cardíaco, hein? Nos últimos tempos criaram uma ideia de um mito sobre essa coisa do marketing político, que surgiu um pouco da postura vaidosa de alguns profissionais e do lado do mito que se criou em função da coisa do Collor, porque o Collor tinha sido um sujeito criado pela mídia, criado pelas pesquisas, criado pelo marketing. E, portanto, isso é um palavrão. Essa ideia maluca do mito do marketing político é uma coisa ruim para os profissionais dessa área e para os políticos. Nesse trabalho, que é um trabalho muito delicado de ser feito, porque você, na prática, embora as pessoas queiram vender, algumas diferentemente, você não comanda a campanha.
Você dirige um pedaço da campanha, é responsável pela transmissão, pela ligação entre a sociedade e o candidato à campanha. Você não é o comandante da campanha, nem é o candidato. Então, acho que tem limites nisso aí. Acho que quando você estabelece limites muito claros, você tem tranquilidade para fazer essa campanha. Na ADI, a gente fez campanhas memoráveis, né? Com o Geraldo no comando total. Como a campanha da mudança do Ministério da Doença para o Ministério da Saúde, que foi a campanha da prevenção. Prevenção é a solução. Essa campanha, eu acho uma campanha que muda o enfoque de todo o processo de comunicação feito para a saúde no país. Eu resumiria a carreira de Geraldo numa palavra: estratégia. Foi o cara mais estratégico com quem eu já lidei na minha vida. Ele tinha estratégia de persuasão, ele tinha estratégia de convencimento, era um cara estratégico. Ele não fazia... Os movimentos dele eram pensados. Apesar dele ser um cara de rompante enorme, um cara intenso pra caramba, um cara que parecia que era um cara extremamente mobilizado, única e exclusivamente pela adrenalina, mas eu via naquela adrenalina uma coisa muito pensada, uma coisa muito estruturada. Ele pautava a estratégia da comunicação pública naquela época. Ele realmente revolucionou isso. Aí ele virou para mim e disse assim: Sérgio, existe um projeto que é um projeto dos agentes comunitários de saúde, e é um projeto onde a gente vai fazer com que... A grande sacada era a gente fazer com que a população não fosse à busca do serviço essencial básico de saúde, mas que o serviço essencial básico de saúde viesse ao encontro da pessoa. Aí eu falei: Geraldão, é isso, a gente vai chamar a saúde de Dona. Dona Saúde vai entrar na sua casa. A gente fez uma música linda, que era assim, ó: Dona Saúde vai entrar na sua casa, devagarzinho, vai chegando pra ficar. Bicho, era uma música linda, linda, linda. Pode acreditar que tudo é verdade. Dona Saúde vai entrar na sua casa, devagarinho vai chegando pra ficar. Ficando perto é mais fácil de cuidar, pro bem da família, Dona Saúde vai entrar. A campanha da privatização, que teve toda essa importância, ela foi tocada pelo Geraldo. O conteúdo era racional, a forma então já era publicitária, mas o conteúdo, o que tem que fazer agora, para falar para quem? Entendeu? Esse trabalho foi um trabalho de Geraldo, que eu participei, mas o Geraldo ainda estava na frente, no comando. Mais emprego, mais investimento, a nação brasileira integrada. Mais celulares, telefones, instalação acelerada. Esse grande avanço tem nome: Telebrás privatizada. Nós juntos fizemos a campanha do ano do Real, dos 2 anos do Real. Nós juntos fizemos aquele projeto lindo do Acorda Brasil, Tá na Hora da Escola, que era um projeto de mobilização mesmo, um projeto de trazer, de colocar a educação no foco, na atenção das pessoas, na atenção do país, na agenda do país. Essa capacidade de antever, eu acho que foi fundamental na época do Real. É óbvio que o Real trazer hoje para o Brasil uma economia estável, ser uma moeda forte, que está passando por todas as crises que acontecem, o Real vai se mantendo. Isso deve ser o trabalho de muita gente, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que a parcela de comunicação, a parcela que a comunicação poderia acrescentar e contribuir para a consolidação do Real, ela foi entregue por essa equipe pilotada por Geraldo. Marina tem 4 anos. Ela já sabe o que é escola, computador, já sabe até contar. Mas Marina, por ter apenas 4 anos, não tem a menor ideia do que é inflação. O país em que Marina vive hoje é completamente diferente do país em que ela nasceu. Do país da inflação. Não que tudo já esteja perfeito, às mil maravilhas, mas assim como Marina e seus 4 anos, o Brasil tem um longo caminho pela frente. O que ele deixou aqui dentro foi todo um lado institucional, da forma de se comunicar. Eu acho que ele inovou isso no Brasil de tal forma que acho que ninguém superou ainda o que ele fez hoje, até hoje. E acho que até hoje
esse grupo ainda carrega esse DNA, ainda carrega essa influência, ainda anda para esse lado, ainda influenciado por tudo que ele deixou lá atrás. O Geraldo, ele tinha muito orgulho de ter criado uma outra campanha, né, que não foi só a campanha de eleição do presidente, mas a campanha de reeleição, a possibilidade de ter a reeleição, né, em que ele criava, digamos assim, uma campanha, e foi uma campanha nacional, e foi uma campanha tão importante, né, que foi quase que um plebiscito no país, que você precisava convencer os 2/3 do Congresso a votar pela possibilidade de reeleição do presidente. E essa campanha foi uma campanha talvez a mais importante da vida dele, depois da eleição de 94, mas foi a mais importante, porque essa tinha que suceder, na verdade, em 98. Então ele preparou muito, ele tinha uma compreensão muito grande das possibilidades, da maneira de fazer e como é que ia ser feito e como é que ia acontecer esse processo já em 98. Então ele já tinha isso na cabeça. Quando ele foi atropelado aí pela doença, então o que ele fez, na verdade? Ele foi chamando esses especialistas que conviveu com ele, os amigos, as pessoas que ele tinha, que ele contava, as pessoas de confiança, e ele foi, em certa medida, quer dizer, convencendo essas pessoas, digamos assim, olha, a liderança é do Nizam. E eu me lembro dele falando pro Nizam, falando quem era o Raul Bastos. Olha, Nizam, Raul Bastos, esse daqui é assim, 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 esse daqui faz isso, isso, isso. Olha, Nizam, Marcos Figueiredo, esse daqui faz isso, isso, isso. Olha, Nizam, esse daqui faz... É óbvio, claro, que o Nizam já tinha ouvido falar e já sabia quem eram todas essas pessoas. Mas o que ele queria dizer, assim, o tanto que essas pessoas eram da confiança dele, o tanto que essas pessoas eram do time dele, entende? Era isso que ele queria passar. Ou seja, confie nessas pessoas. Era isso que ele ainda estava trabalhando, nisso, passando para o Nizam isso. E ele tinha um poder de influência que eu acho que nem ele tinha noção da influência que ele exercia sobre o país. Eu até acho que a gente teria tido, se ele não tivesse falecido, a gente poderia ter, o país talvez tivesse certamente teria um destino, não um destino, mas ele influenciaria bastante nos rumos do país. Levanta a mão e vem com a gente, vamos seguir nosso caminho, pra avançar, seguir em frente, Fernando Henrique presidente. Ele plantou a semente do futuro, é um pulso firme nesse tempo turbulento, está fazendo um Brasil pra todo mundo, mas felicidade é construção que leva tempo. Levanta a mão e vamos lá, o Brasil tá caminhando, ele não pode parar. Quero avançar, seguir em frente, eleger Fernando Henrique presidente. Levanta a mão e vamos lá, o Brasil tá caminhando, ele não pode parar. Quero avançar, seguir em frente. Isso aqui é para o pai do seu amigo. Felipe, né? Amigo do Antônio. Geraldo, talvez você não esteja me reconhecendo porque eu emagreci 60 quilos. O tempo está passando, gordo, mas você faz muita falta. Faz muita falta para mim, faz muita falta para todos os seus amigos e faz muita falta para o Brasil. Você sempre foi uma pessoa imensa. Imensa no corpo, imensa no coração, uma pessoa apaixonada pela vida e apaixonante.
Você nos conduzia como líderes. Você era uma pessoa enorme e leve e um talento incomum. Você era meu irmão mais velho e você era a força que estava sempre me dando força. Fizemos juntos coisas importantes. E eu vi você fazer uma das coisas mais bonitas que um ser humano pode fazer na vida. Com seu senso de dever, você pegou um avião comigo, fretamos um jato e você foi a Brasília se despedir do presidente Fernando Henrique. Você estava mal, você já estava todo alquebrado, mas o seu senso de dever, o seu senso de país falou maior. Foi um almoço silencioso. Ninguém dizia o que estava acontecendo, mas todos nós sabíamos o que ia acontecer. É um legado importante para todo o nosso grupo. Nós estamos aqui na escola. Esse barulho aqui, ó, é de crianças. Essa escola está sendo feita pelo grupo que você ajudou a construir, para desenhar um Brasil como você sonhou. Um Brasil pelo qual nós lutamos juntos, Geraldo. E isto é que faz você viver através da gente. Nós somos sobreviventes de um monte de coisa. Sobreviventes das desesperanças que o mundo tem sobrevivido e tem passado. Somos sobreviventes da idade, do desalento, de tudo que a vida traz de bom e ao mesmo tempo leva. Mas a força estranha que nos leva para frente vem de pessoas como você. Eu sou religioso, mas se eu não fosse religioso, eu teria compreensão profunda de que imortalidade é isso. Sobreviver pelo legado que a gente deixa, sobreviver pelo impacto que a gente trouxe à sociedade pelo qual nós passamos. E você não foi invisível em lugar nenhum, até porque não dava para passar despercebido pelo seu tamanho, não dava para passar despercebido pelo seu talento, não dava para passar despercebido pelo seu coração, pela sua coerência, pelo seu senso de dever. Então eu fico feliz de estar aqui. Estou eu, atrás das câmeras está Antônio, o amigo do seu filho. Estamos todos juntos a lhe saudar e a dizer da falta que você faz, de como poderia ter sido melhor e mais rápido e mais longe sem você, com você, mas que nós estamos aqui, de um jeito ou de outro, suprindo a sua falta. Nós somos genéricos em relação a você. Você era o remédio perfeito, você era a marca profunda, você tinha a visão de país, você tornava essa história de marketing político uma coisa bacana, grande, enorme. E eu, hoje, que não gosto de marketing político e que não acredito tanto na política como uma via, acho que a sociedade civil deve fazer muito mais, mas de outras maneiras, na área de responsabilidade social. Aqui nessa escola todos os sábados, com essa parceria e milhões de outras coisas que nós fazemos, como toda educação, nós estamos, Gordo, não permitindo que você morra e fazendo com que você viva através de nós. Obrigado, viu?